Amém. Senhor Jesus. Está feliz de estar aqui? Amém. Eu estou muito feliz, porque a vida saudável é algo maravilhoso. Fala assim: a vida saudável é algo maravilhoso. Diga. E a vida saudável, eu amo a vida saudável, porque aqui é um ambiente onde o Espírito flui, onde a gente tem liberdade, um momento onde tem uma ajuda, tem algo que é bem mais próximo da vida de cada um de nós jovens. Então a vida saudável é isso aqui, essa coisa maravilhosa. Você dá amém para isso? Diga assim: eu amo a vida saudável. Mais uma vez, eu amo a vida saudável. Isso. Agora você vai falar sorrindo: eu amo a vida saudável. Vai. Olha, eu vou trazer 2 itens para você também amar mais a vida saudável. Um deles é o Augusto. Vem cá, Augusto. Vocês vão entender por que é o Augusto. Ele estava ali e eu olhei para essa camisa e falei assim: Holy Spirit, you are welcome here. Para quem não entendeu, depois pergunte para alguém e faça uma tradução. Procura o Neto, depois aqui quem não entendeu, para pegar essa tradução, tá bom? Muito obrigado, Augusto. Vai lá. E agora, vem cá você. Mais um motivo para você e eu amarmos mais a vida saudável. Vem cá, Ricardo. É, você, vem cá. Como é que é? Brenan. Muito parecido, Brenan com o Ricardo, ok? E aqui, ó, tem um louco orando por você. Por isso que eu amo a vida saudável. Brenan, obrigado. Uma salva de palmas para os dois. Uma vida saudável, nós temos no mínimo esses 2 itens. E eu queria abrir essa comunhão dizendo isso. Essa semana eu fiz uma pesquisa de campo pelo WhatsApp e procurei algumas pessoas pessoalmente, perguntando quais são os conflitos. Talvez alguns aqui tenham recebido essa mensagem no WhatsApp. Quais são os conflitos dos jovens? E aí eu recebi uma chuva de respostas. Aqui eu procurei algumas pessoas, também falaram seu sentimento. E por isso eu amo a vida saudável, porque ela está preocupada com você. Aqui nós temos uma esfera do Espírito Santo, e aqui nós temos pessoas loucas que estão orando por você, desesperadas, santos e loucos. E jovens, tem muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo atual, com vocês, conosco, conflitos, pensamentos, uns buscando um lugar ao sol, vestibular, emprego, casamento. E tem um emaranhado de coisas acontecendo exatamente nesse momento. E aí eu digo: a vida saudável entende isso. A vida saudável está preocupada com isso. Vocês não estão sozinhos nessa. Nós estamos aqui também no mesmo barco. E tem coisas da esfera espiritual que a gente não consegue nem tocar, nem mensurar. Mas aqui uma coisa nós temos: o Espírito Santo pairando sobre vocês. E talvez alguns conflitos nós nem consigamos tocar aqui, mas nós cremos que pelas mensagens, pela comunhão, por essa esfera, pelos hinos, as coisas estão acontecendo dentro de você. Estava aqui observando, gente cantando esses hinos, os meninos lá atrás, todo mundo nos passinhos, ó, pá, pá. E nós cremos que nessa esfera está havendo muitas curas espirituais.
curas emocionais, curas físicas. Nós cremos nisso. E para essa comunhão da manhã, para essa reunião agora, eu queria que você abrisse mais ainda o seu espírito, que você concentrasse para receber o falar de Deus, para receber o falar de pessoas que estão empenhadas, muitas vezes inabilitadas, incapacitadas, mas que estão nesse momento. E cada vida saudável tem isso. É um estender a mão. Entenda, uma vida saudável, ela não é feita de pessoas perfeitas. Ela não é produzida, não é coordenada por pessoas perfeitas que não eram. Ela é produzida, ela é pensada por pessoas mais ou tão incapazes do que todos nós. Mas aqui está estendendo a mão para ajudar. Então entenda isso e abra o seu coração para receber uma palavra e uma ajuda. Algumas frases eu quero ler para não me perder. A primeira delas que eu quero abrir é: muitos estão lutando nas trincheiras da dor. Muitos estão no calabouço do conflito. Outros no deserto da apatia. Outros no quarto à beira da deserção. Alguns na sala do esquecimento. Esses são apenas alguns dos conflitos que a gente sabe que todos nós estamos envolvidos. Daí a importância de entender a mensagem 3, o vale do desespero. Só para a gente ter uma noção aqui. Quantos estão aqui, eu gostaria que ficasse de pé, abaixo de 16 anos? Fique de pé, os que abaixo de 16 anos, tem? Não, peraí, calma. Eu falei abaixo de 16 anos de idade, não abaixo de 1,60 m, Adriano. Então não temos adolescentes abaixo de 16 anos, ótimo. 2? Ué, você? Não, fique de pé. Vocês dois têm menos de 16 para baixo? É mesmo? Muito bom, pode sentar. 17 a 20. 17 a 20. 17 a 20. Bom, podem sentar. De 21 a 30. 21 a 30. Ok. Pode sentar. Fique de pé os universitários. Quem está na universidade? Pode sentar. Quem está na fase do vestibular? Já terminou o 2º grau, está no vestibular. Está nessa. Bom, ok. Os de... Quem está só se preparando para o concurso. Quem está só se preparando para o concurso, pode ficar de pé. Pode ficar de pé, gente. Receba a oração, gente. Tem gente anotando ali para orar por vocês. Ótimo, pode sentar. Tem um louco orando por você. Os que estão no 2º grau, pedi já? O 2º grau. Quem está no 2º ensino médio. Ensino médio. Ensino médio, ficou de pé? Ok, pode sentar. Neto, eu chamo o neném, não? Piada interna. Muito bem. Quem é o agente? Agora sim, Adriano, os maiores de 30. Então, os maiores de 30, por favor. Muito bem. Olha aqui.
O primeiro ponto da mensagem hoje, quer dizer, vai ser uma conversa. Eu quero conversar com vocês. A primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês, que existe um alto padrão de perfectibilidade, de perfeição, de santidade. E é interessante, principalmente para mim, que estou muito próximo do jovem, né, na idade. E no contato, e conversando e tudo mais. E eu sei quem eu sou. Eu sei os conflitos que eu vivo. Eu sei as dificuldades que eu tenho de enfrentar, os desafios. E aí quando um menino que tem 5 anos mais novo do que eu, 18, ele fala assim, ele conversa comigo como assim, o senhor não deve nem ter problema, né? Como se fosse assim, quando você acordasse, tivesse aquela fumaça, qual é o nome? Uma neblina assim? Hã? É, aquela fumaça saindo debaixo da minha cama todo dia. E assim, um sonho. E assim, uma esfera espiritual. Aí vem flutuando uma Bíblia. Assim, palavra de Deus. E quando eu abro ela, eu não vejo letras, ela sai uma voz. Vinícius, a palavra de Deus para você hoje é que você será um vencedor em todas as coisas. Dinheiro cairá do céu. A mulher trazendo café à sua mesa. Os boletos de pagamento sumindo da sua vida. Hã? E eu falo a Deus. Levanto com um bafo de tigre louco. Tenho de escovar os dentes. Irmãos, quem libera a mensagem tem de escovar os dentes e tomar o banho todos os dias. Porque nós somos acometidos das mesmas coisas que todo ser humano é acometido. Mas parece que o jovem, ele olha para os irmãos e acha que são seres espirituais, sobrenaturais. Completo, sobrenaturais. E eu quero dizer para vocês, isso não é verdade. Todos nós aqui passamos por conflitos, por coisas que é necessário fazer, desafiar e vencer os desafios. Então, a primeira papo da nossa conversa, nós somos iguais e nós entendemos vocês. De verdade. E quando a gente para conversar, saiba que do lado desse corpinho bonitinho tem uma pessoa assim como você. Criou-se um mito de um padrão de perfectibilidade, de perfeição, e que essa coisa que não é verdade, sabe o que acontece? Faz com que os jovens, de uma maneira geral, desanimam. Muitos jovens estão desanimados porque ele olha assim: o Alex compartilhando isso, meu Deus, a terra faltou abrir ontem à noite aqui, como é que eu vou chegar nesse padrão? O Esdras falando na instância, Miguel, como é que pôde? Aí ele olha para ele e fala assim, cheio de conflitos. E essa distância é tão grande que se criou, que não é verdade. Nós estamos dizendo que não é verdade. Aí ele vai lá para baixo, porque quando ele olha para a vida dele, cheio de... ele é preocupado com qual é o curso que eu vou escolher para a minha vida. Ele olha para os irmãos lá em cima, o cara parece que sabe o que vai fazer, determinado. Nós queremos dizer que nós estamos juntos com vocês. Amém. Dentro desse ponto, eu só quero dizer que alguns personagens bíblicos que passaram por conflitos, como você e eu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou por conflito, ficou perturbado e lutou com profundo desespero. Só vou ler, não precisa nem abrir sua Bíblia agora, daqui a pouco você vai ler muito. Romanos 7, Salmo 38:4. Olha o que esse homem, que é considerado segundo o coração de Deus, falou: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Davi estava envolvido com pecado, com iniquidade, como fardos pesados excedem as minhas forças. Olha o tamanho do conflito que o homem segundo o coração de Deus passou. Está
aqui na Bíblia. Elias, rapaz, profeta, desanimado, cansado, com medo, lá em 1 Reis. Jonas fugiu. Jó, olha, Jó, outro que foi considerado íntegro, segundo Deus. Não foi alguém dizendo não, foi Deus que falou de Jó. Ele é íntegro, reto, temente a Deus. Jó sofreu grande perda, devastação e até doença física. Vou ler 2 versículos de Jó só para elucidar isso aqui. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Isso, irmãos, é para aproximar as pessoas segundo o coração de Deus da nossa vida. É para dizer assim, hashtag tamo junto. Olha o outro de Jó. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Jó 10. Tinha coisas na alma dele que estava amargurado. Ele estava tão desesperado que ele falou: quer saber de uma coisa? Vou largar a mão e vou falar tudo. E saiu falando. Essa era uma pessoa que era reta, íntegro e temente a Deus. Estava nessa situação. Quantas vezes você e eu, jovens, já estivemos numa situação assim, que dá vontade mesmo de chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima. Só que graças a Deus, porque nós somos escolhidos, selados, predestinados por Deus, e hoje nós estamos aqui para sermos um pouco mais ajudados. Moisés, Jeremias, o Senhor Jesus, para fechar, o Senhor Jesus sofreu tanta angústia na sua alma. Alex bem representou aqui nas 3 horas mais escuras, que ele chegou até a suar sangue. Tamanha a angústia que o homem Jesus passou. Então, cada um de nós, quando estivermos nessa situação, nós temos a quem recorrer. Talvez o irmão da sua localidade não consiga te ajudar assim, mas saiba que esse Jesus sabe exatamente o que você passa. Ele se angustiou e sabe o que você passa. Ele é capaz de te ajudar. Mateus 26, 38. Então lhe disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. Olha a angústia de Jesus na alma. Então nós entendemos que vocês também têm uma alma e que ela pode ser angustiada, e alguns até a morte. Eu recebi mensagens na pergunta que eu fiz de alguns jovens com conflitos já beirando a morte, e eu fiquei cheio de sentimento. Jesus, e quando você vê algo, não tem, falta-nos força para poder ajudar. E aí a gente precisa recorrer ao Espírito Santo. Senhor, faça algo, traga cura, traz esses jovens para perto, que é o que a gente quer fazer em toda essa vida saudável. Vamos montando um cenário. Mensagem 2, agora 3, depois vem a 4 e a 5, e todo mundo vai embora para suas casas, mas cheio de novas ferramentas, de sentimento, de encargo, encorajados a continuar a vida. Amém? E aí, por viver nesse conflito, muitos cristãos estão descendo ladeira abaixo e cometendo muitas atrocidades. Eu vou ler aqui alguns dados só para mexer um pouquinho com vocês. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos, um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitar estilos de vida que sejam no todo hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, como o mundo em geral. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos,
um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitar estilos de vida que sejam no todo hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, como o mundo em geral. As estatísticas são entristecedoras. Vou citar 4. Membros da igreja se divorciam do cônjuge tanto quanto os seus vizinhos seculares. Membros da igreja espancam a esposa tanto quanto seus vizinhos. Terceira estatística: o estilo de vida dos membros da igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. O que está acontecendo? Sucumbindo aos conflitos e às pressões do mundo moderno. E a última: dos evangélicos mais comprometidos, 26% deles acham aceitável o sexo antes do casamento, enquanto 46%, quase a metade dos evangélicos menos comprometidos, também acreditam estar certos. Tem os dados da pesquisa aqui, se alguém depois quiser a fonte, está aqui. Que mundo nós estamos vivendo? Para onde nós caminhamos? E há uma preocupação com vocês, jovens. Por um lado, o mundo pode estar se acabando. Por outro lado, o mundo evangélico em geral pode estar nessa estatística. Mas aqui nós estamos preocupados com vocês. Nós queremos que se levante uma geração de jovens saudáveis. Amém. Adolescentes e jovens saudáveis. Amém. Saudáveis porque buscam a palavra de Deus. Porque buscam o Espírito. Tem um viver da igreja saudável e normal. E esse é o nosso desejo. Sim, amém. Nós estamos preocupados. Eu tenho atendido algumas pessoas e vejo tanto que o mundo está acabando, detonando o ser humano. E aí o que é mais triste é quando eu sou procurado por irmãos da vida da igreja e estão muito próximos de uma pessoa comum no seu viver. E eu fico angustiado demais com isso. Como é que pode estar aqui do meu lado e estar passando por isso? Então essa comunhão é uma tentativa nossa, mas o Espírito Santo sabe o que ele está fazendo, para trazer todo mundo a essa normalidade. Amém. E aí nós vamos agora entrar em Romanos capítulo 7. Amém. Abra a sua Bíblia, porque nós vamos dar agora um conteúdo para você. Romanos capítulo 7. Nós cremos que muito do que Paulo apresentou aqui em Romanos capítulo 7, desse conflito, uma pessoa que não conhece isso aqui, ela pode estar fadada a sucumbir e entrar na estatística, por não conhecer isso aqui. Então hoje, o que nós queremos fazer agora é explicar Romanos capítulo 7. Trazer a consciência, a fé consciente, além da fé experiencial, agora uma fé consciente do que está acontecendo. Por que a complexidade do ser humano? Romanos capítulo 7 pode ser dividido em 4 partes. E Paulo agora vai desvendar isso aqui. Antes de falar isso aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel, onde? Ah, está no Espírito Livre. Gabriel, a gente tendo comunhão sobre essa mensagem, ele pediu para que eu assistisse um episódio do Netflix lá do Black Mirror, volume série 2, temporada 2, né? É série 2. Temporada 2, o episódio número 1. Depois, anota aí, depois você assiste, que isso aqui vai fazer muito sentido. Aquele episódio, a mulher está apaixonada, casada com o marido, aquela coisa linda e maravilhosa. E o marido sofre um acidente, morre. E ela não aceita a morte. Ah, é? Já era.
esquece o episódio, ok? Eu vou contar aqui um estudo de caso. É o seguinte. É sério. Novela da Globo. Pronto. Novela da Globo do outro lado do paraíso. Hã? Caiu o nível? Vamos lá. Ela não aceita a morte do marido. A minha história, gente. E não aceita, não quer, fica lembrando aquela coisa. E aí esse mundo global, com tantas informações que a gente lança na internet, os caras fizeram um aplicativo que pega todas as publicações de tudo que você já fez na internet, que foi para a nuvem, WhatsApp, tudo, Facebook, foto, todos os padrões de comportamento, de resposta, de linguagem, de expressão, e faz um aplicativo. E a pessoa fala assim, a irmã dela disse assim, assina o aplicativo. Não, de jeito nenhum, ele morreu. Assina o aplicativo, você vai conversar com ele. E ela baixa o aplicativo, coloca os dados. E ele, o programa, manda uma mensagem para ela com o mesmo padrão de linguagem que ele falava com ela, olho no olho. Pum! E ela assusta. E ela começa a se comunicar. Manda a resposta, ele responde, ele pergunta, começa a tratá-la como se ele estivesse vivo. E ela entra na jogada. Passa o dia todo conversando com o marido. E as emoções aumentando. Ele está vivo. É ele, é ele. E aí, nova propaganda. O aplicativo vai sofrer um upgrade. Agora vai ter voz. Voz? Como assim? Voz. E ela paga, faz o upgrade no aplicativo. E ele liga para ela. Parece a ligação. Alô, amor, igualzinho. E ela começa a conversar. E vai conversando. E ela bota um fonezinho e acabou. É o dia inteiro conversando com ele. E sai para os lugares. Ela mostra, olha onde é que eu estou. E ele, que lindo, que paisagem. O aplicativo faz tudo. Que lindo e tal, conversando. Ela se envolve tanto com o aplicativo que numa cena o celular cai e ela entra em desespero. Matei ele. Vai correndo para casa, consegue salvar, faz a ligação pelo tablet. Meu amor, me perdoa, me desculpa. Ele, o que foi? Calma, o que está acontecendo? Eu te derrubei. Pensei que você tivesse morrido. E surge um novo upgrade. Os caras inventaram um negócio lá, uma massa. Pegou os padrões de foto, a altura, tudo dele. E que vira um boneco. Uma matéria lá que parece carne humana. E ela para. E chega um caixote na casa dela. Faz lá um negócio lá, bota na banheira. E sai perfeito. Os detalhes. Começa a conviver com ela. Ela pronto, é ele que está vivo. Só que num dado momento, ela entende. Não é ele. Não é ele. Meu marido está morto. O que eu estou fazendo aqui? Aí, meu amigo, você vai ter que assistir. Mas ela entendeu aquele conflito. Não era ele. Meu marido morreu. Onde é que está essa história? Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 7. Olha só. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Agora, é porque Paulo está dizendo o seguinte: agora o papo com vocês vai ser de quem conhece a lei. Agora vai ter interpretação. Vamos tratar agora todo mundo como adulto aqui. 7:1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Versículo 2, ó. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive.
Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Olha a história que Paulo apresenta. Parece novela. Tem um marido, a mulher está casada com ele. Vou explicar. Esse marido é um cara perfeccionista. Gosta de tudo no devido lugar, nos horários. Ele é reto, ele é justo. Faz as coisas com perfeição. A roupa dele, ele quer que ela seja passada exatamente daquele jeito. A comida, com um tempero ideal. O banho dele, ele quer que seja naquela temperatura. Esse cara perfeccionista, que não erra em nada, que é exigente, intransigente, ele se casou com uma mulher que é estabanada, que é desorganizada, faz tudo errado. Ela queima o arroz, bota gelo na banheira sem querer, e quando o marido entra, mas foi sem querer. Colocou 150 formas de gelo dentro da banheira, mas foi sem querer. E aí quando esse marido chega, ele acaba com ela, ele arrasa com ela. Ele mostra as tabelas, as planilhas dele, ó, e sai dizendo: você errou aqui, o dia inteiro. Ele passa o dedo no armário, poeira, cara. Ele vai lá, explica, expõe e bota ela para baixo. Só que nesse relacionamento, ela conhece um outro homem. E esse outro homem, ele é justo, ele é reto, ele é perfeccionista. Só que ele tem uma diferença. Ele entende a mulher. Ele compreende essa mulher. Ele ajuda essa mulher. Quando ela erra, ele se compadece dela e ele ajuda, ele encoraja, e ela começa a nutrir agora uma paixão por esse cara. Como é que resolve esse conflito? Paulo está dizendo: tem de morrer o marido. Vocês não leram? Eu estou inventando. Vocês entenderam o que está escrito? Ele fala: tem de morrer o marido. Só que, gente, olha para esse marido. Um perfeccionista, esse cara acorda todo dia 5 da manhã e faz sua caminhada matinal. Ele só come na hora certa. Ele só come o que é saudável. A saúde dele é perfeita. Se ela olhar para a situação, ela vai falar: eu vou morrer primeiro do que ele. Sabe qual é a resolução do conflito? Sabe qual é a resolução do conflito? Versículo 4, olha a resolução do conflito. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. A resolução do conflito, a mulher, ela morre para a lei. Paulo usou uma alegoria aqui. Todo mundo aqui é universitário ou secundarista, a maioria. Todo mundo entende o que é alegoria. Ele usou um recurso de linguagem, uma figura de linguagem, chamada alegoria. Ele pegou a lei, que é a lei de Deus, como marido, a mulher, que somos nós, ele fala relativamente, vós morrestes. A mulher somos nós, e o outro marido, ele fala, é o Senhor Jesus. Está aqui o conflito. É nesse contexto que Paulo vai falar para nós. Isso aqui. Vocês compreenderam aqui o que está acontecendo? Todo mundo está junto comigo? Ok. Versículos 5 e 6, para você que está anotando na sua Bíblia, marcando, porque isso aí é salvação, tá? Versículos 5 e 6, Paulo vai apresentar dois modos de vida. Um segundo a carne e outro segundo o Espírito. Ele vai dizer o tema desse capítulo 7. Capítulos, versículos 5 e 6. Agora, do 7 ao 12, ele vai responder a pergunta:
A lei então é pecado? Porque o que aconteceu com esse marido? Que é a lei de Deus. Ela veio e disse o que é pecado e o que não é. Ela expôs as coisas que há no homem. Está aqui, ó, versículos 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha só. O homem lá no Velho Testamento pediu a lei. Dá a lei que a gente vai cumprir. Nós conseguimos. Aí Moisés subiu para o monte e vai descendo com as tábuas. Antes, olha só como é que é o ser humano. Antes de Moisés apresentar a lei, o povo, no pé do monte, já tinha descumprido pelo menos 3 mandamentos, os 3 primeiros. Antes da lei chegar, já tinham descumprido os 3 primeiros. Olha só. E aí o povo passou 40 anos no deserto descumprindo a lei, para mostrar o seguinte: por você mesmo não dá. E aqui é onde reside os maiores conflitos. É tentar agradar a Deus, só que não vai conseguir. Esse marido tem um padrão de exigência altíssimo. Só que nós somos complexos. E a lei veio para dizer isso mesmo: você não vai cumprir. E toda vez que a lei vem, ela desperta em nós alguma coisa. É o que ele falou aqui, ó. Mas o pecado, tomando ocasião, versículo 8, vou ler, acompanha aí. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Entende isso? A lei veio para dizer, não vai cumprir. E ela aguça as coisas. É como alguém que chegar aqui e falar assim, ó, gente, ninguém pode tacar pedra na janelinha azul que fica aqui atrás. Aí ninguém sabia que existia nenhuma janelinha azul aqui atrás. Agora tem alguém pensando, rapaz, vou passar lá só para ver como é que é essa janela. E ele olha para o lado assim, ó, vê se tem uma pedra aqui. Despertou. Minha mãe estudou em colégio interno de freira. Tem uma história que diz o seguinte, que a freira, numa das aulas, chegou assim, olha, gente, não vá ler Cântico dos Cânticos, porque lá tem muita coisa sobre sexo. Mas todo mundo está doido para quebrar a aula, porque agora ele vai querer ler Cântico dos Cânticos. Quer saber o que tem lá. É a lei. É a lei trazendo a consciência do pecado. E o pecado, como diz Romanos 7, toma ocasião do mandamento e desperta em mim toda sorte de consciência. Olha a complexidade que é agora o ser humano, porque nós temos a consciência das leis. Senhor Jesus, versículo 11, porque o pecado prevalecendo do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. 15, ou melhor, 13, acaso o bom se me tornou em morte? É a outra questão que Paulo também vai decifrar. Mas olha o que acontece a partir do versículo 15. Agora nós precisamos concentrar. A partir do versículo 15, Paulo parece que está falando comigo. Olha só. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Gente, essa pessoa precisa de ajuda ou não? Olha que conflito. O bem que eu quero, o que está acontecendo? Então agora quero mostrar um cenário do universo. Por que as pessoas, de um modo geral, elas não se entendem? E nós precisamos ter a consciência disso.
que a gente vai apresentar aqui agora. Por que um dia eu acordo mal-humorado? Por que tem conflito na minha cabeça? Por que as pessoas não sabem? O que está acontecendo comigo? Está aqui o conflito baseado em Romanos 7. Então vamos lá. Com a criação do homem, lá em Gênesis capítulo 2, quando há o sopro, entra e o homem passa a ser agora alma vivente. Lá em Gênesis capítulo 2, 7, o homem na criação recebe a vida humana. Está lá, a vida humana, bonitinho. Só que lá no jardim do Éden, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e coloca a árvore da vida. O método usado por Deus para ganhar o homem, para conquistar o homem, é por meio da vida. E naquele contexto, o homem escolheu então a árvore do conhecimento do bem e do mal. A natureza do pecado entrou na carne do homem. Agora esse homem que tinha a vida humana tem outra vida dentro dele, que é a vida pecaminosa, a vida satânica na carne do homem. Então, a criação, a vida humana. Com a queda, a vida satânica. Só que graças a Deus pela salvação. Graças a Deus pela redenção. Com a salvação, o homem recebe a vida de Deus. Olha só, nesse ser, no único ser, tem a vida humana, tem a vida pecaminosa e tem a vida de Deus. A vida de Deus disputando o homem contra a vida satânica. Olha que confusão. Entendem por que o universo ele está nessa confusão, que as pessoas estão... E hoje muito mais. O mundo é todo emocional. As doenças da alma estão estourando. Antigamente, um adulto somente que tinha distúrbio era encaminhado para a psiquiatria. Hoje, crianças com 8, 7 anos de idade já precisam ser encaminhadas até para a psiquiatria, para vocês verem o tamanho da complexidade. E quanto mais o tempo avança, mais o inimigo está investindo, porque ele quer pegar as pessoas lá na sua base. E tem toda a confusão de ideologias, de pecado, de mundo e de tanta coisa que está acontecendo. Mas está aqui, ó, a complexidade do ser humano está porque nele reside 3 vidas. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Está claro? Só que cada uma das vidas tem também a sua lei. Olha só, no âmbito geral existe a lei de Deus, que é boa, santa. Como aquele marido exigente, intransigente, que vem para expor mesmo a condição do homem. Que ele não consegue cumprir a lei. Então, tem a lei de Deus. 3 vidas. Só que com a vida humana, existe também a lei da mente, que quer fazer o bem. Que ela diz para o homem, faça o bem, é tão bom ser filantropo. Fazer o bem para as pessoas. Está lá ele querendo fazer o bem. Só que existe outra vida com a sua lei, a lei do pecado e da morte, que impele esse homem, mesmo com a sua lei, de fazer o bem. E ele vai fazer agora o mal. O bem que faz, não faz, ele faz o mal que não quer, que ele detesta. Complexidade. Do outro lado tem o Espírito, que tem a lei do Espírito da vida. Daí, irmãos, esse ser humano, dentro dele, o ser humano regenerado e salvo, tem 3 vidas e 4 leis. Já parou para pensar que você e eu somos essa complexidade de 3 vidas e 4 leis? Isso precisa causar um desespero em nós. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Nós vamos chegar lá. Continuando a leitura. Versículo 20, né? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vocês entendem o que é o peso de uma lei? Eu quero dar um exemplo para você.
Tchau, câmera. Você não vai me pegar aqui agora. Olha só. Não precisa sair daqui impressionado com isso. Temos aqui uma bolinha de totó bem pesada. Quer ver? Não. Ah, tá, obrigado. E temos uma de ping-pong aqui, bem levezinha. Existe uma lei natural chamada lei da gravidade. Todos já ouviram falar na lei da gravidade. Que ela puxa todo o ser, todas as coisas para o centro, para baixo. Todo o corpo, ok? Mas tem uma bem levinha. Então, nós vamos agora tentar vencer a lei da gravidade. Ok? Vou fazer dessa vez. Mas, se eu tentar de novo por outro lado, acho que eu vou conseguir. Não. Alguém quer tentar? Ninguém quer tentar? Nem um engraçadinho quer tentar? Adriano, você, tenta aí, porque de repente, né? Vai, tenta, vem, Adriano. Vem, Adriano. Sai aqui. Hã? Vem aqui. Isso. Vencer e permanecer vencendo a lei da gravidade. Vai. Vai dar certo, não. Vai não? Ok, mas ela é pesada, né? Fica aqui. Ela é pesada, né? De repente, se eu me restringir, se eu açoitar o meu corpo, se eu me autoflagelar, de repente se eu for para um monte e entrar no estado lá de respiração, de meditação, me livrar de todos os pensamentos, eu fico mais leve e de repente eu consigo. Aí tá aqui. Ele entendeu, cara. Ele entendeu o que eu dizer. Ela foi mais alta, parece que ela flutuou um pouquinho, né? Vai de novo, tenta de novo. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o Adriano. Agora, pensamento positivo, energia para todo mundo. Todo mundo, vai lá, boas vibrações. Isso, bota a mão assim, vai. Faz assim, isso, vai. Agora vai. De repente, com todo mundo, vai lá, vamos vencer a lei da gravidade. Uma salva de palmas para o Adriano. Isso é o peso de uma lei. Isso é o peso da lei, a força da lei. E em nós, no universo, há 4 leis. A lei de Deus, a lei da mente querendo fazer o bem, a lei do pecado, da morte, a lei do Espírito. Está aí, ó. Quando eu leio Romanos capítulo 7, olhando para o ser humano, aí eu entendo, é por isso que a humanidade está onde está. É por causa dessa complexidade que está aqui em Romanos capítulo 7. Irmãos, não entender isso com a mente, não conhecer isso, ó, existe isso. Por isso que essa pessoa está aqui. Difícil, é como você está no escuro querendo lutar. E o cara cada vez te dá um tapa, você nem sabe de onde está vindo. Está aqui nessa complexidade. Romanos capítulo 7 precisa estar muito bem claro para nós. Porque isso aqui é simplesmente libertador. Conhecer Romanos capítulo 7 dessa maneira. A gente tem eu tenho uma parceria com psicólogos e psiquiatras, principalmente 2. E aí quando o caso é muito sério, a gente passa para o psicólogo. E quando é mais sério ainda, o psiquiatra. E numa das ligações, apresentei uma pessoa, os conflitos, ela está atendendo, está acompanhando, e ela me retorna: Vinícius, o que está acontecendo com o cristianismo? Porque essa pessoa está tão bitolada num negócio que ela não consegue vencer, e ela se auto-une porque ela não consegue. Irmãos, há uma preocupação quanto a tudo isso que a gente está vivendo. Porque por um lado, nós recebemos uma alta vida, é a vida de Deus. Existe essa coisa do espiritual, tem de ser o hiper, o mega top. Só que quando eu estou em mim mesmo, eu vejo que eu sou tão complexo, tão complicado, tão infantil, que não consigo nada. Mas por outro lado, eu vou numa vida saudável, eu vou numa conferência, eu olho o povo pulando, cantando aquela coisa, e na minha vida eu vivo Romanos capítulo 7, nesse conflito vai dar problema. A humanidade e muitos cristãos estão doentes no seu espírito, porque não conseguem ter essa vida,
E aí a vida de Deus, a vida espiritual é tão elevada, é tão sublime, e a vida a alma dele está doente, está enferma. Aí o problema. Tem uma saída. Amém. Tem uma saída. Amém. Então vamos chegar na saída. Você quer a saída? Amém. Senhor Jesus. A saída, olha só. Versículo 24. Todos nós precisamos chegar no versículo 24 na nossa experiência. Diante de tanto conflito, de tanta complexidade, tem que dizer como Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Calma aí. O Gabriel, conversando ontem à noite, falou assim: Vinícius, tem um negócio que a gente precisava ter entrado, que é a questão do pecado. Nós também precisamos ter a consciência do pecado. E, de certa maneira, o mundo global hoje, o mundo moderno, ele quer tirar, eliminar esse negócio do pecado, e as pessoas vão vivendo. E está entrando também no cristianismo, está entrando na igreja. A consciência do pecado não se tem mais. E aí, as coisas não acontecem porque a pessoa está envolvida tanto nos conflitos psicológicos quanto com o pecado, e vai vivendo. Vai ser incompatível, não vai conseguir. Tem um grande problema aí. Então nós precisamos saber: pecado é pecado, desagrada a Deus, ofende a santidade de Deus, ofende a justiça de Deus, e aparta o homem de viver, de tocar, de entrar pelo caminho da vitória, que é a vida de Deus. E é interessante aqui, seria outra mensagem para falar do pecado, mas Paulo usa um termo aqui: quem me livrará do corpo desta morte? E há alguns estudiosos que dizem que naquela época, no Império Romano, uma das penas para quem cometia um homicídio era esse aqui. Isso aqui é uma pena, que era amarrar o corpo ao homicida. Então a pessoa que cometeu o suicídio, a pena dela vai ser: você vai carregar, arrastar o morto até que ele se apodreça, e aí você vai estar livre dele. Daí a expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Por que eu estou trazendo isso, esse dado? Para mostrar o que é o pecado. Imagine uma pessoa ficar arrastando o cadáver de quem ele matou todo dia, e aquele primeiro dia ainda vai, no segundo tá pesado, no terceiro tá complicado, em 2 semanas aquele negócio está cheio de bicheira, aquele mau cheiro, e ele sendo exposto, todo mundo olhando para ele, ele arrastando. Enquanto ele está lá, está claro, o corpo dessa morte. Isso é o pecado. Essa é a cena que você tem de ver quando comete um pecado. Você está arrastando o seu pecado até ele apodrecer e se soltar daquelas amarras. Isso aí vai aí uns meses, fisicamente. Por isso que Paulo entendeu e falou assim: desventurado homem quem sou, quem me livrará do pecado? Jovens, nós também precisamos chegar nesse desespero. Nós não estamos pregando aqui uma mensagem de super espirituais que não vão mais pecar. Nós não estamos aqui elevando o padrão de espiritualidade intocável, inatingível. Não, todos nós estamos aqui sujeitos a tudo isso. Mas nós temos aqui a solução. Nós temos aqui, queremos apresentar o caminho para vencer uma lei muito maior. É aqui, ó, versículo agora 25 de Romanos capítulo 7. Graças a Deus, vamos ler juntos? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora versículo 1 do capítulo 8. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, o caminho é viver segundo uma lei maior, a lei do Espírito da vida. Entendeu não, né? O caminho para vencer esses conflitos é viver segundo a lei do Espírito da vida, que é uma lei muito mais forte. Então, se a bolinha é vencida pela lei da gravidade, nós precisamos de uma lei mais forte. Está aqui, ó. Vou apresentar para vocês aqui agora a lei da mesa branca. A lei da mesa branca vai manter as bolinhas nessa posição. Tá lá, ó. Ela não precisa fazer força. Ela precisa ficar em cima, na base da lei da mesa branca. Por qual lei você quer viver? A lei da mente, que é mais fraca do que a lei do pecado e da morte? Ou segundo a lei de Deus, que só expõe? Ou segundo a lei do Espírito e da vida? Diga assim: eu quero viver segundo a lei do Espírito da vida. Eu quero viver segundo a lei do Espírito da vida. Aleluia. Quando a pessoa vai dirigir o carro, vai aprender, pega uma pessoa que nunca pegou no carro. Ela não sabe que ela não sabe dirigir. Está lá, está vivendo. Viver sem entender Romanos 7 é viver dessa maneira. Não sabe de nada. Aí ela, não, agora eu vou tirar minha carteira, vou tirar minha habilitação. Aí ela entra no carro. Quando ela bota o pé no acelerador, o que acontece? Mulheres, a perna começa a tremer. Aí ela vira pro instrutor: ai, minha perna está tremendo, eu estou nervosa. Porque agora ela sabe que ela não sabe dirigir. O que essa mensagem fez hoje, talvez, foi dar um entendimento para você que as coisas estão acontecendo. Aí ela começa a aprender a dirigir primeiro e tal. Aí ela tira a carteira. Como é que uma pessoa novata tira a carteira e dirige? Bota assim, né? Aí engata a primeira, olhando para a marcha. Aí sai, vai tirando, dá aquela engasgada e sai. Eu não sei porque que as meninas estão rindo mais. Tudo bem, deixa pra lá. Aí vai passar a segunda. Ó, ela aperta a embreagem e o trânsito rolando, tá? Aí passa a segunda. Aí olha. Aí dá um sorriso pro retrovisor e arruma o batom. Vai passar a terceira. Soltou o acelerador, vai e vai. Não é assim que começa a dirigir? Só que chega um momento que depois de muita experiência, ela nem vê. Então ela sai daquele estágio. Ela não sabe que não sabe. Depois ela sabe que não sabe. Quando tira a carteira, que está bem naquele momento ali, ela não sabe que sabe. E vai chegar um momento, está insegura ainda, mas vai chegar um momento que ela nem sabe que sabe. Simplesmente, que basta você estar, sei lá, já estou aqui na quinta, nem você não vê, você não fica contando, você vai andando. O que nós apresentamos aqui foi justamente esse espaço. A humanidade não sabe a complexidade que tem nela, e está vivendo e apanhando, como desferindo golpes no ar. Depois que houve uma mensagem dessa, já sabe que não sabe. Depois de uma vida saudável, você já sabe o que sabe. Todos vocês sabem como fazer, como viver, como desfrutar, como cantar, como voltar para o Espírito, como orar. Você já sabe que sabe. Só que comumente, melhor dizendo, a vida é assim, né? Com altos e baixos. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais necessário ter algo externo como uma conferência, ter algo externo como uma vida saudável. Simplesmente nós vamos viver na lei do Espírito da vida. Vai ser automático.
Por isso as vidas saudáveis, as conferências são tão importantes, porque são esses momentos onde a gente tem um impulso de viver mais no Espírito, de cantar, de ter comunhão com os irmãos, de viver no Espírito, de acordar, de ler a Bíblia, porque nós vamos adquirindo essa inconsciência espiritual, a ponto de vivermos no Espírito, sem parar para olhar a margem. Nós vamos viver no Espírito. Você quer viver no Espírito? Faz o seguinte, fica de pé todo mundo. Fica de pé. Escolha, pega uma dupla aí. Duplas, eu quero duplas. Eu quero duplas. Não é trio, é dupla. Porque você vai ficar agora um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Escolha aí o número 1 e o número 2 aí. Escolha a dupla número 1 e o número 2. A dupla número 1, levanta o dedo aí, só levanta a mão assim. Quem é o número 1, ok? Nesse momento você vai parar e vai, número 1, olhar com os olhos do número 2. Olha aqui, calma aí. Olha, preste atenção aqui. Preste atenção. Olha os comandos. Isso é muito sério. Se você entendeu esse contexto que nós estamos vivendo, contexto da humanidade, do que está acontecendo, do que acontece com o jovem, nesse momento, eu quero que você, número 1, se compadeça dessa pessoa. E você vai orar por ele. Mas simplesmente não faça aquela oração tradicional.